Um pouquinho, aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, reunidos, mais uma vez, perante a Tua presença, neste vídeo que estamos gravando nesta manhã, do dia 28 de setembro de 2021, e o horário da gravação, 9h36 da manhã. E a data da semana que vamos gravar esse vídeo é terça-feira, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer pelo que vocês estão vendo do nosso contexto sobre o arrebatamento, que nós estamos dando essa explicativa para todos e cada um que acompanha nosso canal, porque é um assunto de extrema importância para aqueles que querem estar no arrebatamento. Então a gente tem que dar a explicação completa de todas as questões que estamos falando aqui do nosso canal. E nada é por acaso, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que a redenção está próxima. Você viu o que aconteceu no vulcão? O Cumbre Vieira. A gente está vendo ali a atividade. O povo no Brasil apavorado com a possibilidade de um tsunami. Só que se acalme, irmãos. Deus só deu a sua mensagem, o seu recado, os seus avisos. Ele não vai mandar tsunami agora no Brasil. Vocês podem ficar em paz e tranquilos de seu coração. Mas eu posso te garantir, irmãos, que no dia da segunda trombeta, não vai ser só um vulcão em atividade e soltando parte de sua ilha no mar. Vai ser mais ilhas. Então a extensão é muito enorme. Não é para estourar isso. Vai lá fora brincar com isso. Hoje a gente vai falar sobre as questões das parábolas. Eu acredito que vocês sabem que tem na Bíblia profecias bíblicas ligadas ao arrebatamento. Como, por exemplo, uma parábola muito famosa que a gente vai falar num vídeo em breve. Talvez na segunda parte, ou hoje mesmo na gravação com esse vídeo. Sobre a parábola das 10 virgens. Vocês conhecem Mateus capítulo 25 na Bíblia? Ela é bem ligada ao arrebatamento, irmãos. Ela é bem ligada às 5 virgens prudentes e às 5 virgens loucas. 10. Porque nós sabemos, irmão, que tem pessoas, uma representação das 10 virgens, que as pessoas conservam-se na retidão do Espírito Santo. Conserva em Deus, conserva em Cristo, lê a Bíblia, medita, procura dar bom testemunho, procura guardar a palavra no teu coração. Vai ter as outras que levam de qualquer jeito a vida. Vai na igreja, aparentemente, mas vive na iniquidade, vive no pecado. Não dão valor à palavra verdadeiramente. São mornas. Sabe a igreja de Laodiceia, por exemplo? Não fala a placa de igreja, fala a característica das pessoas mornas. As pessoas que não tomam sua decisão. As pessoas incertas das coisas. Querem continuar na iniquidade. Irmãos, eu vou ter que ligar o som aqui do negócio aqui. Eu preciso gravar, irmãos. Preciso gravar. Essa é uma gravação, irmãos. Eu preciso gravar o vídeo. Eu até entendo a questão. Nós precisamos gravar. Mas Deus, eu falo a vocês, irmãos. Às vezes, nós passamos lutas. Nós passamos provas. E nós passamos tribulações. Toda a noiva de Cristo é perseguida, irmãos. Toda a igreja fiel é perseguida. As parábolas, irmãos, são coisas, que Jesus contou para seus discípulos, para explicar sobre o reino dos céus, o reino da glória de Deus. Vocês não se preocuparão, vocês vão saber sobre o que é parábola, porque nós vamos falar no vídeo. Mas você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Vocês não vão ficar com dúvida nenhuma sobre as parábolas que nós vamos falar. Como as parábolas das 10 virgens. Quais são as parábolas que nós vamos falar nessa parte do vídeo? Nós vamos falar da parábola das 10 virgens
da parábola do trigo e do joio. Nós vamos falar também da parábola do rico insensato. Nós vamos falar também da parábola do mordomo fiel. Sim, vamos falar da parábola do mordomo também. Por quê? São ligadas à igreja que vai ser arrebatada. Nós vamos chegar num assunto também dessa questão sobre as mordomias. Nós vamos falar da mordomia do corpo. Nós vamos falar da mordomia do espírito. Nós vamos falar da mordomia na questão... Bom, são muitos assuntos sobre a mordomia. Então é muito importante, irmão, vocês estarem atentos nessa nova parte do vídeo que nós vamos falar. Então já é a parte 3, né, do assunto de todo o contexto explicativo do arrebatamento. E nós vamos começar esse vídeo falando dessa questão aqui, ó. Eu já peguei aqui, ó. Nós vamos falar de parábola, uma lição para a vida. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que explicar a vocês o que é uma parábola. Jesus está aí, ó, aparentemente, né? E os discípulos, as pessoas ouvindo sobre a parábola. Então, a lição que vamos falar aqui primeiro é que parábola é uma lição para a vida. Então, vamos lá. Um comentarista do trimestre disse, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ele é um advogado, autor de várias obras, membro da Casa de Letras Amil Conde e líder da Assembleia de Deus em Curitiba, que ele desenvolveu esse estudo, né, sobre as parábolas de Jesus, que são as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Quais são os objetivos da lição que a gente vai descrever desta questão sobre a parábola? O objetivo geral é apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus Cristo para ensinar. Por isso, a importância de se estudá-las e principalmente conhecê-las. Então, Jesus Cristo, às vezes ele conversava com seus discípulos por meio de parábolas, e ele procurava ensinar os conceitos, os desígnios da palavra de Deus, procurava estudá-las e procurava fazer eles conhecer esta importância de entender as parábolas. Então, os objetivos específicos dessa questão é distinguir, primeiramente, a parábola de outras figuras de linguagem. Vamos fazer a distinção dessa parábola e de outras figuras de linguagem. Nós vamos também esclarecer o contexto histórico em que estas parábolas foram proferidas, foram ditas. E também nós vamos apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. As principais regras fundamentais para se compreender completamente uma parábola. Leitura bíblica em classe. Quais são os pontos que Jesus começa a contar sobre parábolas? Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 17, na língua da Arca, que nós vamos ler aqui. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos,
para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Naquela época, irmãos, em outras palavras, Jesus precisou falar com seus discípulos por meio de parábolas, porque o objetivo de passar as parábolas era fazer eles conhecerem sobre os mistérios do reino dos céus. Então, as pessoas que não tinham a compreensão espiritual, elas não entendiam, não compreendiam essas parábolas, porque ele fazia as pessoas ouvirem essas parábolas, mas as pessoas não iriam compreender, e quando elas veem, elas não iriam perceber. Aí o que acontece? Aquele que é ouvido vai ter a abundância que tem. É aquele que tem, não tem, aquilo que tem será tirado. Então os mistérios do reino dos céus era falada por parábolas, os mistérios do reino dos céus. Por quê? O coração daquele povo estava endurecido na época. Eles, muitas das vezes, não ouviam a palavra com bons ouvidos. Então eles fecharam o seu entendimento com seus olhos. Eles não veem com os olhos, mas Jesus falava que ouviam com os ouvidos, por outro lado. Então, ele fazia que as pessoas compreendessem com o coração, se convertessem, e ele os curasse. Mas a gente sabe, irmãos, que bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É como fala, né, irmão? Muitos desejam saber sobre o reino dos céus. Muitos desejam, de verdade. Muitos desejam, né, irmão? Conhecer os mistérios do reino dos céus. Muitos desejam, mas muitos não alcançam, irmãos, porque eles não se convertem. Então, é muito importante, irmão, a gente compreender isso. Se você não entendeu essa leitura, nós vamos fazer essa leitura também na outra Bíblia aqui. Eu vou pegar. Talvez vocês entendam agora. Olha só. No verso 10 em diante, ele fala assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o de que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitam que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Esse que é o objetivo da parábola, né, irmão? Só na leitura, irmãos, qualquer pessoa não entenderia sobre as parábolas, porque ele fazia com que as pessoas vissem com os olhos e ouvissem com os ouvidos. Mas o coração daquele povo naquela época era muito endurecido. Texto áureo: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. Verdade prática.
O que são essas parábolas, irmão? As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições. E delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então essas iniciativas são de ensinar as grandes lições, né, irmãos? Para que a gente possa inspirar-se, né, irmão? Através desses ensinamentos divinos que as parábolas ensinam, para uma boa conduta de uma vida cristã. Por isso tem muitas parábolas que você vê, a parábola do rico insensato, a parábola do rico e do Lázaro, a parábola da candeia, existe a parábola da candeia, a parábola da semeadura e outras parábolas. Não posso comer. E a gente sabe, Deus, que nós, irmãos, não podemos levar as coisas de qualquer jeito. As parábolas são importantes, irmãos, para fazer com a exemplos do que Jesus contava aos seus discípulos, de nós compreendermos a história, de nós compreendermos os mistérios do reino dos céus. A parábola dos talentos, por exemplo, que é uma parábola que eu acho que eu expliquei lá no assunto dos juízos, foi de muito fundamental explicação para falar que nós iríamos acertar contas perante Deus e a Cristo, daquilo que Ele emprestou a nós. Então as parábolas, irmãos, são lições instrutivas, que ela faz nós ter inspiração, extrair as inspirações que essas parábolas ensinam para os ensinamentos divinos da vida cristã. Um exemplo de uma parábola que é fundamental para a Igreja de Cristo, que eu já falei num vídeo só. A parábola do bom samaritano. Já ouviu falar da parábola do bom samaritano? É a tal parábola do amor ao próximo. É a palavra de ajudar as pessoas, né, irmão? Que não tem aquele discernimento do Espírito. Que é as pessoas que ajudam, as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, né? Que é a parábola do bom samaritano. E outras parábolas. Então, qual que é o ponto central disso? As parábolas de Jesus ensinam grandes verdades. Grandes e enormes verdades da Bíblia. Vamos para a introdução do assunto. Quando estudamos as parábolas de Jesus, com os corações abertos e dispostos a aprender, como discípulos verdadeiros, nos deparamos com as sábias lições que Ele nos deixou para sermos bem-sucedidos com nossa vida aqui no mundo. Nós sabemos que o mundo, irmão, é cheio de armadilhas, é cheio de dificuldades, é cheio de complicações. Mas Jesus, como diz, né, irmão? Quando a gente estuda as parábolas que Jesus ensinou, com os nossos corações e os nossos pensamentos abertos perante o reino dos céus, Ele faz nós aprender a sermos verdadeiros discípulos. Porque essas lições, irmãos, foi de grande sabedoria, que Ele faz a gente ser bem-sucedido com a nossa vida aqui no mundo. O mundo não é difícil. O mundo, irmão, não é uma armadilha. Se a gente não tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Pois é. Mas nós temos que entender também que as lições que as palavras ensinam são para a nossa bem-sucedida missão aqui na Terra. Para a nossa bem-conduta. Porque parábola para todo gosto tem, né, irmão? Parábolas que ensinam sobre o céu e o inferno. Aonde que ensina sobre o céu e o inferno existir? Aonde que ensina, por exemplo, da questão do rico e do Lázaro? Um homem que foi para o inferno e o outro homem que foi para o paraíso. A parábola do rico e do Lázaro. Aonde que ensina sobre nós sabermos que existem 4 tipos de corações nas pessoas. Um coração de pedra, um coração de espinho, um coração que no caminho
o pássaro come, e o coração justo, a parábola da semeadura, a parábola da característica do caráter das pessoas, a parábola do trigo e do joio, porque o trigo, como você sabe, né, irmão? Ele produz alimento, né, irmãos? E o joio não vale para nada. É uma identificação de um ímpio e uma identificação de um justo. É uma parábola que identifica o ímpio e o justo. É uma parábola que identifica o caráter das pessoas. A parábola do mordomo fiel. Do mordomo infiel, por exemplo, mostra que Deus, ele nos dá responsabilidades para nós. Ele faz a gente cuidar da nossa missão na terra. Mas se ela não for bem sucedida, você não herda a coroa da vida eterna. É um fundamento. A parábola das 10 virgens, sim, é de mostrar que existem cristãos fervorosos e cristãos mornos. Cristãos da Laodiceia, cristãos da Filadélfia, os que vão ser arrebatados, que não vão. É muitas parábolas, né, irmão? Nós pensamos na parábola da candeia. A parábola da candeia é o que, irmãos? É aquela palavra que a gente tem o azeite iluminando a candeia. Que o caminho de um justo é iluminado. Tudo é revelado, né, irmãos? Se a gente lê aquela parábola, calma. Você vê como que as parábolas ensinam os fundamentos de nós estarmos firmes na presença de Deus. Você vê a importância das parábolas. Como que elas ensinam grandes lições. Por estarmos falando do contexto do arrebatamento, a gente vai ler as parábolas ligadas à profecia bíblica, que vai se cumprir em breve. Então, é muito importante, irmão, você pegar a tua Bíblia e ler. Tem a parábola do grão de mostarda também na Bíblia. Tem a parábola, sabe aquela parábola que faz sobre os alicerces? Sobre a questão daquela casa que foi construída na areia do mar e aquela casa que foi construída em cima da rocha. Vocês entendem como que essas parábolas faz nós ser bem-sucedidos da nossa vida aqui na terra, irmãos? Pois é, né? Ela faz nós aprender a ser verdadeiros discípulos. Claro, o coração e a mente tem que estar aberto, porque essas lições vai fazer nós ser bem-sucedidos na nossa vida aqui na terra. E herdar, consequentemente, a coroa da vida eterna, né, irmãos? Agora vamos lá para o conceito 1. O que é a parábola? Qual que é o conceito de parábola? Parábola no hebraico mashal ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo traduzida normalmente como provérbio. Existe um livro chamado Provérbios na Bíblia, vocês sabem disso, né, irmão? Mas ele vem do hebraico mashal. Mas, se traduzindo, é como um provérbio. Aí vem aqui, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12. Natã contou uma parábola a Davi para repreendê-lo pelo que fez a Urias, o heteu. Nós sabemos que Davi, irmãos, ele foi salvo? Com certeza. Mas ele acabou errando, né, umas vezes, né? Porque nós sabemos, né, irmão, que ninguém é perfeito na terra. Todos erram. Todos pecam. Então, a parábola era basicamente como um provérbio. Entendeu? É como um provérbio que a gente fala. Então, a parábola no grego paraboré, por outro lado, no sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, ele vai tornar-se um instrumento didático. Então tem um outro sentido, né? Na palavra grega. Paraboré. Parabolé. Qual o sentido? Um sentido de comparação. Deus, basicamente, mandou Jesus Cristo, quando ensina as parábolas, para falar
do reino dos céus. Através de uma ilustração de alguma verdade ou um ensino que foi explicado através de Jesus para explicar dos mistérios do reino dos céus. Então, nesse sentido, ele se tornava, então, um instrumento didático, um instrumento explicativo e ensinado, né, irmão? Pelo próprio Salvador Jesus. Agora vamos lá. Segundo termo da parábola. A distinção entre a palavra e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada, ela emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar de verdades divinas e profundas. Aí presta atenção no detalhe aqui. Vejamos algumas figuras de linguagem, quais símile, provérbio, metáfora, alegoria, fábula, parábola, analogia, hipérbole, antropomorfismo e outras. São figuras de linguagem que você aprende na linguagem portuguesa, né, irmão? Tudo com sentidos de figuras. Então ele prega essas figuras de linguagem nas escrituras sagradas. Você vai ver um momento que fala sobre fábula, um momento que fala sobre analogia, um momento que fala sobre hipérbole, um momento que fala sobre metáfora. Isso é falado na Bíblia. Então a Bíblia, ela absolutamente, a nossa Bíblia Sagrada, ela emprega várias figuras de linguagem, que vai fazer com que sejam ilustradas verdades divinas e também de profundeza, certo? Então parábola, ela é tipo de uma figura de linguagem também. Então, vamos lá. Vale dizer que você não deve também confundir parábola com outras figuras de linguagem. Por quê? Vamos lá. A parábola, ela ilustra verdades por meio de símbolos. Sim. Se você ler a Bíblia, você percebe que a parábola que Jesus conta são ilustrados por verdades por meio de simbologias, de símbolos. Um exemplo aqui que está escrito aqui, que a gente vai ilustrar aqui. O exemplo da parábola do trigo e do joio, que está marcando aqui na ilustração. O campo que é representado o quê? Pelo mundo. O inimigo que semeia a má semente. O diabo. A boa semente, que são os filhos do reino. É um exemplo de questão de simbologias. Então ele contava da parábola do trigo e do joio, por exemplo, para ilustrar o cenário do campo, o cenário da boa semente, o cenário da semente do joio, que é a plantada no meio do trigo, o diabo, o inimigo. Então, é importante você entender que a parábolas, basicamente, traz simbologias também, para você compreender as coisas do reino dos céus. Então, a aplicação de uma parábola. É importante analisar o perfil dos ouvintes de Jesus. Ele havia diversidade de caráter, de nível espiritual, ele via de nível espiritual, e também da própria percepção moral de seus ouvintes. Certo? E Jesus falava assim, ó, nesse verso 15 de Mateus 13. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se converta e os cure. Quando Jesus contava sobre as parábolas, Jesus, ele usava da diversidade de seu caráter. Ele dava a entender sobre o caráter das pessoas, que naquele tempo o coração do povo estava endurecido, com o pecado, com a iniquidade, de tudo que vocês imaginarem. Então, não era pela questão do coração que eles ouviram, não era pelos olhos que eles estavam vendo. Jesus falava, era o ouvido que ouvia. E através do ouvindo, elas conseguissem compreender com o próprio coração, que elas se convertessem
E Jesus então os curava. Esse era o objetivo de Cristo. O caráter das pessoas. Através do nível espiritual e da própria percepção moral dos seus ouvintes que ouviam as palavras. Ele percebia que o coração do povo estava endurecido. E para contar os desígnios do reino dos céus, ele fazia com que as pessoas ouvissem. Então, a gente sabe, através de seus ouvidos ouvirás, né, irmãos? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um exemplo, né, irmãos? Então, fazia com que as pessoas compreendessem com o coração. Aí, através do coração compreendendo, se converteram. Elas se converteram. E elas também eram curadas de suas iniquidades, de seus pecados, de seus caminhos errados. Em Marcos capítulo 4, versículo de 10 a 12, ao ser inquirido sobre o uso das parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas. Vamos ler na Bíblia essa questão? Vamos pegar Marcos capítulo 4, versículo de 10 a 12. Olha o que fala. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, que são os discípulos, né? E os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram qual era o significado das parábolas. Então ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda o que ouço o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então, pelo que eu li aqui, o que Jesus fazia através do uso das parábolas? Por que que ele tinha essas razões de ensinar de seus discípulos as parábolas? Duas razões distintas. Primeiro, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a receber. Então Jesus disse aqui, por que ilustrar a verdade? Porque ele falava de permitir entender o segredo do reino de Deus. Está na Bíblia isso aqui. Mas uso parábolas para falar os de fora. Não é? Jesus ensinava sobre as verdades do reino dos céus. Por isso as parábolas. Também, o segundo objetivo a segunda razão que ele fazia as parábolas. Claro, os fariseus hipócritas não perceberem, né, irmão? Para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Quem que odiava, por exemplo? Os fariseus hipócritas. As pessoas que não tinham interesse de ouvir a palavra. Então, a parábola, ela obscurecia a verdade daqueles que odiavam. Porque ele fala assim, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouço o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Ele sabia que tinha um povo que não estava interessado de ouvir a palavra. Ele sabia que tinha um povo que não estava interessado em compreender as parábolas. Então ele também obscurecia a verdade daqueles que odiavam ele. Não é? Como os fariseus hipócritas, por exemplo. Síntese do tópico 1. É importante ter em mente as peculiaridades da parábola, enquanto figura de linguagem, para entender e compreender, né, irmão, a sua mensagem. Tá bom? Então, tenha em mente essas peculiaridades sobre o significado da parábola. Tá bom? Para que assim, meu irmão, que é uma figura de linguagem também, para entender a sua mensagem. Vamos para o ponto 2. O contexto social e literário. Bom, a Galileia no tempo de Jesus. A Galileia, ela compreendia, que é história, tá, irmãos? Todo o território ao norte da Samaria até o Monte Líbano.
estendendo-se do leste a oeste, entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo, a Fenícia. Qual era a atividade econômica daquela época? Situava-se nas grandes rotas comerciais, indústria de conservação e exportação de peixes, agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, curtume, fabricação de embarcações. Tudo isso era atividade econômica da Galileia, nos tempos do nosso Senhor Jesus. Porque tinha comércio, com certeza. Tinha conservação e exportação de peixes, que a gente chamava de piscicultura, com certeza. Com certeza. Agricultura, fruticultura. Ou seja, o pessoal trabalhava, né, irmão? Com a agricultura, com fruticultura, com pecuária. Tinha até tingimento de tecidos, né? Tinha até curtume também. Além da própria fabricação de embarcações. Vamos continuar na história. Na Galileia, Jesus reforçou o seu ensino com as parábolas memoráveis. O que ele ilustrava através dos ensinos das parábolas na Galileia? Ele ilustrava o seguinte: primeiro, o amor de Deus pelos pecadores. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele ama o pecador, mas não ama a prática pecaminosa da pessoa. E ele espera que nós se arrependemos de um puro e sincero coração. Essa lição é explicada em determinada parábola, porque ele ama os pecadores, mas não a prática pecaminosa dele. A segunda questão de parábolas memoráveis, ele ilustrava o seguinte: a necessidade da confiança na misericórdia de Deus. Irmãos, imagina nós, irmãos, ter a necessidade de confiarmos em sua misericórdia. Porque nós somos falhos, imperfeitos, inconstantes. Nós não merecemos nada. Mas é para nós termos confiança mais da parte de Deus, através da sua misericórdia. As parábolas memoráveis também ilustravam que o amor que devemos ter uns dos outros. Você lembra da parábola da questão do bom samaritano? É um exemplo de amor ao próximo. Porque a gente tem que amar o próximo, até os nossos inimigos. Isso Jesus nos ensina. Não ter ódio, não ter rancor dos outros. Quarta questão que as parábolas traziam: a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce. Que nem na parábola do trigo e do joio, né? Cresce o trigo, mas também cresce o joio, né? Aonde passa a palavra de Deus, o trigo produz. Mas no meio do campo, do mundo, tem também as pessoas que não estão nem aí com a parte de Deus. O coração também, né, irmão? Um tipo de coração. Um coração frio. Um coração que parece que está no caminho da salvação. Mas os pássaros comem, né, o obstáculo do caminho. As migalhas. Também acontece aquela questão. Sobre a questão, por exemplo, do coração de pedra. Você lembra o coração de pedra? Você lembra da pedra? Da semente que vai no meio dos pedregais? É o coração de pedra, irmão. É os tipos de corações das pessoas. O coração de espinhoso também. O coração espinhoso é aquele lá que fica preocupado com as coisas do mundo, preocupado com a vida terrena, não sabe servir a Jesus direito, nananã, né? Aquela planta sufoca, né, irmão? E o coração bom. O coração daquele que planta na boa terra. Então, a maneira como a palavra de Deus vem e o próprio reino de Deus cresce. A responsabilidade do discípulo desenvolver seus dons. Lembra da parábola dos talentos? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Aquele que tinha 5 granjeou, né? Cuidou da obra de Deus, cuidou da tua missão, e Deus deu mais 5 talentos para eles. Para aquele outro que tinha 2, ele trabalhou e granjeou outros 2 talentos. E porque tinha 1, enterrou,
né? Não quis fazer a vontade de Deus, não quis fazer a vontade do Pai, enterrou seu talento, perdeu a chance de desenvolver os seus dons. Você entende isso? E também, a sexta coisa, o julgamento daqueles que rejeitam o Evangelho. Como lá em Mateus 4, versículo 23. Eu vou pegar aqui, ó. O outro é mais comprido, né? 13, de 1 a 52. Mas vamos para Mateus nesse caso. Olha o que fala. Olha só. 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Tinha gente que rejeitava o Evangelho. Tinha gente que não dava ouvidos à palavra de Deus. Como o rico insensato, por exemplo. Preocupou-se com a questão material. Preocupou-se com as suas riquezas. Aí, de repente, a morte veio e pegou ele. E aí, levou alguma coisa da terra? Não levou nada. Você entende isso? Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. Todo mundo sabe na Bíblia, né, irmão? Que Jerusalém é a cidade mais antiga do mundo, irmãos. E também é considerada a cidade mais sagrada da Palestina. E tem existido como cidade e como capital há mais de 3.000 anos. Pense, irmão. 3.000 anos de Jerusalém. 3.000 anos. Pensa você, meu irmão. Quanta idade que tem Jerusalém? Pois é. E tem existido como cidade capital há mais de 3.000 anos. É a capital de Israel. É a capital de Israel. Entende? Sua superpopulação estava sob a opressão do Império Romano, aguardando o Messias, conforme a profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Olha que fala. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá no meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte, e metade para o sul. Isso aqui vai acontecer, irmãos, quando Jesus vir na segunda vinda a Jerusalém. Vai descer no Monte das Oliveiras e a terra vai partir, como está aqui descrito, né, irmão? Vai fender, né, como fala. Glórias a Deus. Você vê como que a Jerusalém é antiga, irmão? Misericórdia, né? Contexto literário. Os Evangelhos. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de Evangelhos, são os registros escritos nas primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Então esses livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados na Bíblia de Evangelhos, que fala completamente a respeito da vida, né, das pregações e das boas novas a todos os registros a respeito de Jesus Cristo. O contexto literário, os evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Essa é essa palavra, né? Sinóticos.
O que significa? Primeiro, ver junto. Segundo, ver da mesma perspectiva. E também, terceiro ponto, vistos de um ponto de vista comuns. Então, se você vê lá na palavra, tem coisas que é semelhante, né? Você vê lá em Mateus, Marcos e Lucas, livros sinóticos. Por que vê da mesma expectativa? Até porque tem leituras que você lê que está lá em Mateus e você lê lá em Marcos, ou de repente lê lá em Lucas a mesma palavra, não é verdade? Por quê? Olha aqui para vocês verem. De Marcos, 3%. 3% relacionado a Marcos e Lucas. 76% de Marcos é presente em 3 evangelhos. 41% em Lucas. 45% daqueles capítulos estão também em Mateus. 18% de Marcos e Mateus, você encontra nele 10% em Marcos e Mateus. 20% só de Mateus. Tem uma parte da palavra de Deus que não se repete. Exemplo, da parte daquela palavras que só está descrito no livro de Mateus, tem 20% do contexto literário só do livro de Mateus que você encontra. 35% só de Lucas. Tem partes da palavra de Deus que você só encontra em 35% só basicamente no livro de Lucas. E as palavras de 45% de Mateus e Lucas, e 76% dos... enquanto 20% cuida da questão só de Mateus, 25% e 23% é comum do que tem em Lucas e Mateus. Você vê palavras lá que descreve. O que está lá em Mateus, está em Lucas, 23% e 25%. As palavras, às vezes, ligadas a Marcos, Mateus e Lucas, estão presentes nos 3 evangelhos. O livro de Marcos, só 3% do livro de Marcos tem contexto só do livro de Marcos. Entende? Então, isso é o sinótico. A palavra, por exemplo, que fala, dá um exemplo, da tentação de Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A tentação de Jesus. Basicamente, você sabe que esse capítulo está em 4 de Mateus, correto? Em 4 de Mateus, ele está lá, ó. Isso é um sinótico. Mas se você for lá no livro de Marcos, ele está lá também, quer ver? Pega no livro de Marcos para ver se não tem a tentação de Jesus também. Procurando aqui, irmãos. Tá aqui, ó, em Marcos, ó. Em Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao 14, ó. Fala também um pouco da tentação. Lá em Lucas, também fala da tentação de Jesus. Quer ver que fala da tentação de Jesus? Fala. Não, não fala da tentação, acho que não. 2. Fala assim, irmão. Capítulo 4 de Lucas fala sobre a tentação de Jesus. Isso é um sinótico, que é ver junto e eles ver da mesma perspectiva, visto de um ponto de vista comum.
Vou dar um outro exemplo para vocês, rapidamente, do contexto literário, idênticos. No capítulo 19 de Lucas, ele é o mesmo contexto que fala em 24 de Mateus. 21 de Lucas é o mesmo contexto que fala de 24 de Mateus. É um exemplo, entendeu? Então, são vistas de pontos diferentes, né? São três pessoas diferentes e elas ver juntos, ver da mesma perspectiva e também vistos de um ponto comum. Só 20% de Mateus fala coisas diferentes que não tem no livro de Lucas, não tem no livro de Marcos, tá bom? 35% do livro de Lucas, só 35% fala só o que está descrito lá no livro de Lucas, sem ter a ver com o que está em Mateus, sem ter o que está a ver em Marcos. Conseguir entender isso aqui? Por isso que tem leituras semelhantes dos evangelhos. Então, o contexto em que as parábolas foram proferidas é de suma importância, irmãos, para compreendê-las, ok? Como ler uma parábola? Como que você vai fazer uma leitura de uma parábola? Primeiro ponto, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Então, ao ler uma parábola, nós devemos procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, visto que são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo, ok? A partir de histórias contadas através de outra cultura e tempo, ok? Então você vai entender os elementos culturais que são operados em cada uma dessas parábolas, tá bom? Além de ela estar envolvida com a cultura e o tempo daquela época. Então, ao ler uma parábola, nós devemos procurar entender as parábolas, vinculando-as em seu contexto social. Ou seja, se colocar nos seus dias de hoje sobre a questão da parábola. Pois elas vão se referir às experiências que as pessoas viveram na época de Jesus. E como que eu vou aplicar ela no contexto social dos dias de hoje? Você vê, irmão, embora o mundo mudou, lembra daquela parte que fala? Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus tem dito, passa os céus e a terra. Mas estamos aí, né, irmão? Hoje, na época da internet, na época do celular, das smartphones, hoje em dia você procura e acha a pesquisa que você quer em segundos. Então, hoje em dia, não tem desculpa de você não pesquisar sobre entender as parábolas, sobre entender, através de um blog, sobre a explicação das parábolas. Porque elas têm que ser envolvidas com o nosso contexto social no dia de hoje. Nas redes sociais, vai se perder tempo, né, irmão? Ficar conversando abobrinha. Vai lá e pesquisa na internet sobre as questões das parábolas, que você vai entender bem elas. Né, irmãos? Porque são experiências de pessoas que viveram na época de Jesus Cristo. Quase 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Jesus contou parábolas, por exemplo. Vamos lá, alguma delas. Jesus explicou sobre a natureza, por exemplo. Eu vou pegar aqui algumas coisas aqui. Acho que é bom entender. Natureza, Denis? Vai lá em Mateus 13, versículos de 24 a 30. Que natureza que ele se refere? Eu já falo para você que natureza é. Lá em versículo 24, olha só. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor, que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor
vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarre em feixes e queime-o, e depois guarde o trigo no celeiro. Não tem um melhor exemplo do que a parábola do trigo e do joio? Uma planta, né, irmão? Que você planta para você poder comer, né, irmãos? Mas nós sabemos que no meio do trigo tem joio. O joio, ele produz uma semente maligna dentro do seu fruto. E não é comestível. Já o trigo, ele é aproveitável para a alimentação. Então Jesus colocou essa questão da própria natureza do ser humano. Da própria natureza de um ímpio e de um justo. Como ele usou nesta parábola. Mas ele usou o exemplo da própria natureza, da própria agricultura. Entendeu? Trabalho e salário. Aonde, Deus? Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Qual será essa parábola? Vamos ver? A natureza que eu citei aqui foi o exemplo do parábola do trigo e do joio. E nós vamos explicar profundamente no estudo que a gente vai fazer em breve. Agora a parábola do que será? Vamos lá ao capítulo 17, versículos 7 a 10. Quando um servo chega no campo depois de arar e cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: prepara a minha refeição, aponte e sirva-me, enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então esse exemplo aqui é de um trabalho e salário, porque Deus, ele explicava sobre o perdão e a fé, nesse caso. Ele explicava, no caso aqui, sobre o grão de mostarda. É exatamente a parábola do grão de mostarda. Entende? Para você ver que nós, irmãos, por mais pequenos que a gente seja, devemos cuidar das ovelhas. Devemos cuidar do nosso trabalho espiritual, como a parábola diz. E casamentos e festas. Olha que lindo que Jesus fala lá em 25 de Mateus. Eu preciso falar para você que tem a ver com as parábolas das 10 virgens. A festa das bodas do Cordeiro. Eu vou ler com todo prazer. Só para vocês terem uma ideia que parábola que eu vou falar aqui agora. A parábola das 10 virgens, exatamente, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 deram às insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, que é o azeite, né, irmão? O noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. O que ele está falando aqui, se a gente lê no questão espiritual?
sobre a questão das bodas do Cordeiro, sobre o tipo de pessoas, virgens loucas e prudentes, insensatas e prudentes. Vocês veem, a parábola que vai acontecer em breve de cumprir, que vai haver com arrebatamento sim, que vai retirar os fiéis, os que não forem para as bodas, vai ficar na grande tribulação, irmãos. É bíblico, é como casamento e festa. E você sabe o que é a questão da boda do Cordeiro? É como um enorme casamento judaico que Jesus vai fazer com a noiva vencedora nos céus. Entende isso? É exemplo de parábolas, né, irmãos? Não vou dizer o contexto todo dela, porque ainda não é o assunto. Vamos explicar sobre a questão, sobre as parábolas. Segunda questão, como ler uma parábola. Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. A própria aplicação da parábola somente é possível após o leitor procurar as declarações que são explícitas e implícitas no contexto. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Pois é, né, irmão? A explicação da parábola, às vezes as pessoas não vão entender no contexto que acham que é, irmãos. Porque Jesus, ele explica, né, irmão? E às vezes ele responde sobre o segredo daquela parábola, como ele explica na parábola do trigo e do joio depois. Então, a gente tem que procurar ver, irmãos, com clareza essas declarações que são explícitas e essas declarações implícitas que estão dentro do contexto da Bíblia. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer brincadeira que você, meu irmão, não vai perceber o que realmente está descrito na parábola. Entende isso? Então, nós temos que compreender a profundeza delas, dentro do contexto literário que isso é explícito. Entendeu? Que é colocado nas parábolas. E também as declarações implícitas que estão no contexto literário. Como ler uma parábola? Terceira questão. Identificar a aplicação prática da própria parábola. Então, essas parábolas, ela contém lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Então, por meio das parábolas, Jesus levou mensagem de salvação, conclamando ao arrependimento. Entende isso? Então, essas parábolas, irmãos, é para levar a mensagem da salvação, fazendo com que as pessoas cheguem ao arrependimento. Que essa aplicação, irmãos, é ética da vida espiritual das pessoas. Não é na vida material, é na vida espiritual. Entende? Então, aos cristãos, desafiava-os colocar a fé em prática e viver em vigilância. Entende? Essas palavras servem para colocar você com a fé em prática. E também você viver em vigilância. Não é verdade? Porque você não sabe o dia que o arrebatamento vai acontecer. Você não sabe o dia que o noivo vai buscar a sua noiva. Isso é bíblico. E a vigilância é de extrema importância. Mas para isso, tem que ter arrependimento, né, irmão? Dos pecados. Levar as mensagens da salvação. Para levar ao arrependimento, né, das suas práticas erradas. Então temos que ter ética. Aplicando prática, né, irmão? Na nossa vida espiritual. E também na material, né, irmão? Mas principalmente na vida espiritual. Quando seus discípulos tinham dificuldades para entender as parábolas, Jesus, ele interpretava assim, viu?
Marcos capítulo 4, versículo 13 e 20. Ele dizia o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou ler todo o contexto. Mas Jesus, ele realmente interpretava, irmãos. Quer ver? É como falava assim os discípulos. Eu não entendi que é a parábola, pai. Diga-nos do que se trata que é a parábola. E Jesus, ele explicava a parábola. Ele interpretava que é a parábola, explicava do contexto. Capítulo 4, versículo de 13 a 20. Ele explicava assim, ó. Se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam as que ouvem a mensagem, mas Satanás vem logo e toma delas. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam dificuldades, problemas e são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aqueles que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo de outras coisas não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam as que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Sabe que explicação que ele deu aqui, por exemplo? Ele deu, por exemplo, a explicação da parábola da semeadura, por exemplo. Né? Nesse caso, explicando os tipos de corações que existem. Né? Então, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. É um exemplo. Pessoa que está com o coração cheio de espinho, né, irmão? Mas, quando chegam as preocupações da vida terrena, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas fazem sufocar a palavra, tornando-a o quê? Infrutífera. Entende isso? Então, irmão, é a questão de Marcos capítulo 4, versículo de 18 a 19. Então a gente tem que entender, irmão, que quando as pessoas, os discípulos realmente não entendiam a clareza das parábolas, Jesus resolvia interpretar elas e explicar o que significavam aquela parábola, né? E nós também, irmão, com o ensinamento que o Espírito Santo dá hoje, nós temos que interpretar as parábolas também, para fazer com que as pessoas compreendam a mensagem do Evangelho. Então, assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas. Quais são elas? Para quem que a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Qual é a principal moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Eram as seguintes perguntas, né? Então, a forma correta de se ler uma parábola é de muito fundamento, né, irmãos? Para que podemos extrair sua mensagem principal. Entendeu? Como, por exemplo, do exemplo que citou na natureza, que dizia do trigo e do joio. Sobre o casamento, sobre as bodas. Ele dizia lá das 10 virgens, prudentes e loucas, né? Etc. Conclusão. A salvação da alma é a parte integrante das parábolas. Você já renasceu? Já se arrependeu de seus pecados? E confiou em Jesus Cristo e em seu sacrifício pelos pecados? Você conhece o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante deste rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda?
Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela. Entende isso? Então, irmãos, essa é a importância principal das parábolas. Você, irmão, tem que entender que essas parábolas é ligada da salvação de nossa alma. É ligada do nosso renascimento. É ligada ao arrependimento dos nossos pecados. É ligada à confiança em Cristo, através também de seu sacrifício pelos seus pecados. Faz ideia quem é o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante desse rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos, os verdadeiros, reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela. Que rei? Jesus Cristo. O rei. O rei. E vai governar esse mundo aqui. Muito em breve. Depois da grande tribulação, estará reinando sobre essa terra. Será o rei. É diante dele, irmãos, que vamos ser julgados. Seja ímpio, seja justo. Nós temos que prostrar o nosso coração perante a este rei. Ou você está vivendo em rebeldia, em pecado ainda com ele, ignorando as profecias, ignorando a palavra, ignorando a Bíblia, tendo mais prazer com este mundo do que com Cristo. Certo? Esta é a mensagem que as parábolas mostram no nosso dia a dia. Vamos refletir. Primeira pergunta: o que significa basicamente a parábola? Você sabe o que significa a parábola? Tem ideia? Não tem? Vamos para a resposta. Significa literalmente comparação. E como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Segunda pergunta: o que na Galileia determinava o estilo de vida das pessoas? Você faz ideia sobre esse estilo na época da Galileia? Não tem ideia? Vamos à resposta. O Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é o que determinava, por exemplo, a vida dos pescadores daquela época. João, se lembra que ele pescava peixe? Ele era um pescador? E Jesus não fez aquela pesca maravilhosa, ele fala colocar a rede em cima daqueles peixes? Eu lembro que Jesus dizia assim para ele: hoje não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Jesus dizia. Terceiro, qual o significado de sinóticos? Você lembra dos sinóticos que a gente falou aí no estudo? Tem ideia do sinótico? Não tem? Vamos lá. Significa ver junto, ver da mesma perspectiva, vistos de um ponto de vista comuns. Como vocês sabem, os sinóticos é ligado à questão de Mateus, Marcos e Lucas. Se você pegar o livro de João, não tem nenhuma palavra diferente do que está descrito em Mateus, igual que está em Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles vê da mesma perspectiva. João não via da mesma perspectiva. Entende a diferença? Porque tinha os canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas João não era sinótico. Era só Mateus, Marcos e Lucas. E eles têm a mesma perspectiva de vista daquilo que eles entendiam. Quarta questão. Cite uma das questões mais importantes a ser considerada quando lê uma parábola. Qual que é uma questão muito importante quando você vai tentar entender uma parábola? Procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Pois apesar delas serem uma síntese das experiências humanas,
São histórias contadas a partir de outra cultura e também tempo. Certo? Quinta e última pergunta. Quais são as perguntas necessárias para se identificar uma aplicação prática de uma parábola? Tem ideia sobre essas perguntas que tem que fazer? Não tem? Uma resposta. Primeiro, para quem a parábola foi contada? Jesus contava para alguém aquela parábola. Por que a parábola foi contada? Qual é o objetivo da mensagem daquela parábola? Da forma que ela foi contada? Qual era a principal moral, diremos da história, que a parábola trazia? Quarta questão. Existe algum ponto culminante que a parábola trazia? Algum ponto-chave que a parábola trazia? E 5. Existe alguma interpretação errada na passagem pela parábola? Qual que era a interpretação daquela parábola dada? Entende? Então isso, irmãos, é a questão da parábola de Deus. Neste capítulo, nós vamos estudar as principais parábolas ligadas ao arrebatamento. Então, o foco é importante você, meu irmão, se focar e dar a entender da importância que essas parábolas vai te instruir e vai te ensinar. Porque eu sei, irmão, que ninguém tem compreensão completa da palavra de Deus. E nós sabemos que essa introdução que nós estamos dando nesse vídeo é para fundamentar você, meu irmão, para pegar a Bíblia e compreender aquelas parábolas. Porque a parábola, ela tem interpretação, ela tem o ponto-chave, ela tem o ponto de entendimento que você, meu irmão, tem que compreender nas Escrituras. Caso ao contrário, você não vai entender o significado daquela parábola. E eu garanto a você, irmão, a parábolas não tem muito segredo da forma que você vai ouvir. Porque ela é de fácil entendimento quando bem ouvido com o teu ouvido. Porque nós vamos falar pontos chaves que envolve a questão do arrebatamento e da salvação. Então esse ponto desse primeiro vídeo aqui foi uma introdução ao assunto sobre as parábolas que a gente vai dizer. É fundamento aqui, irmão, que eu vou mostrar para vocês as principais parábolas que nós vamos falar. Não nesse vídeo, porque essa só foi uma introdução do assunto. Pode ser que mais tarde eu grave de novo, mas falando já de uma parábola. Mas vamos lá. Quais são os pontos que vocês vão ter que ater com as parábolas? Eu vou dar uma aqui para vocês. Por exemplo, esse 2 eu acho que é fundamental falar. Não vou falar nesse vídeo, é claro, mas para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Meu irmão, como que se você vai ser arrebatado se você tem que dar ouvidos e anunciar a palavra de Deus? Sabe que parábola que é? Eu já vou falar para vocês. A palavra do semeador, eu acho fundamental nós explicarmos essa parábola. Eu acho fundamental nós explicar essa parábola do reino dos céus. Acho fundamental, né, irmãos? Falar do tipo de corações que existem. Aquele que vai ser realmente arrebatado, coração que ouve a palavra de Deus. Aquele que vai mesmo no arrebatamento. Eles têm que falar dos outros também, né, irmão? Tipos. Daquelas preocupações, né? A lição 3. Vamos lá, a lição 3. A lição 3, por exemplo, traz sobre o crescimento do reino de Deus. Todas as parábolas que vamos falar aqui são ligadas com a noiva, irmãos. Ou ligadas com o reino dos céus. Essa palavra aqui, por exemplo, é sobre o propósito de muitas parábolas revelar o reino dos céus. Essa palavra aqui é muito importante, aqueles que querem participar da glória de Deus. Como, por exemplo, a famosa parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda.
No capítulo 4, vamos pegar aqui, ó, algumas aqui que eu estou falando. Nós temos a perseverança na fé. Será que é fundamental falar para você que você tem que perseverar na fé, irmão, para ser salvo? Mas que parábola que é ligada, Denis? Eu vou falar. Ela é ligada ao juiz iníquo. Nós vamos falar sobre essa parábola nessa terceira parte, sobre a perseverança na fé, juntando na parábola do juiz iníquo. Vamos falar do juiz iníquo. Vamos no capítulo 5. Ó. Você vê como que é importante as parábolas? Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Você tem esse amor, irmão? Da pessoa desgarrada, da ovelha desgarrada? Sabe que parábola que é? A parábola das ovelhas e das dracmas perdidas. Olha que forte esse aqui. Pois é, irmão. A sexta. Eu acho que eu vou fazer todas as parábolas, irmão, desse estudo. Incluindo a da 10 virgens, hein? Sinceridade e arrependimento diante de Deus. Ela vai falar. Que parábola que é essa, Denis? Do fariseu e do publicano. Do fariseu e do publicano. Fala da hipocrisia. O sétimo. Perdoamos porque fomos perdoados. Que parábola que é essa, Denis? Do credor incompreensível. Vamos falar do credor incompreensível. O 8. Olha o 8 aí, ó. Qual é o 8, Denis? Encontrando o nosso próximo. Você lembra da parábola do bom samaritano? Olha ela aí, ó. Como que você vai ser arrebatado se não tiver caridade, irmão? Como que você vai subir se você não tem amor ao próximo? O 9. O perigo da indiferença espiritual. Que parábola é essa, Denis? A parábola dos 2 filhos. A parábola dos 2 filhos. Ditas em Mateus, né, irmão? Capítulo 21. O 10. Nós temos a parábola. Precisamos de vigilância espiritual. Mas qual é essa parábola, Denis? A parábola dos 2 servos. De Mateus, capítulo 24. Versículo de 45 a 51. E aí vem a mais importante de todas as parábolas, que nós vamos falar sobre arrebatamento. Que é: despertemos para a vinda do grande rei. Mas que parábola que é essa, Denis? A parábola das 10 virgens. Acho que é a mais importante, né, irmãos? Essa que liga ao arrebatamento. A lição 12. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Qual é essa parábola? O dos 10 talentos. Você vai prestar contas diante de Deus, meu irmão? Nós vamos participar do tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas diante dele e ser recompensados pelo nosso trabalho na terra. E finalmente a última parábola que nós vamos falar no estudo da parte 3. Eu vou falar do trigo e do joio também. A humildade e o amor desinteressado. Que parábola é essa, Denis? A parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Exemplo, da porta estreita, irmão. A parábola da porta estreita. Glórias a Deus. Essas serão as parábolas que nós vamos estudar, irmãos. Assuntos mais ligados ao arrebatamento. A parábola da figueira. A parábola
Nós vamos falar da parábola também, do trigo e do joio. Então é muito fundamental a noiva de Cristo, a igreja fiel, prestar atenção em cada parábola que nós vamos gravar, a partir dessa terceira parte do contexto explicativo do arrebatamento. Por que, Denis, você vai fazer esse estudo sobre parábolas? Porque faz parte, irmão, do contexto explicativo para o arrebatamento. Para eu poder chegar no assunto mais chave, falar para vocês do que se trata o arrebatamento, de como que ele vai ser feito, de como que ele vai ser executado, de quem vai subir, quem vai ficar, de como vai ser isso, eu tenho que explicar sobre as parábolas antes. Para vocês entenderem sobre os mistérios do reino dos céus. Para que entre clareza de espírito em vocês. E por fim, irmãos, esse é o assunto de hoje. Esse vídeo vai estar no canal até amanhã. Amanhã eu vou estar gravando já a primeira parábola, que Deus vai dar a graça de gravar. Enfim, irmãos, fique em paz. Os vídeos estão mais curtindo, né, irmão? Mas acho que dá para explicar bem, né, irmãos? Porque eu vou fazer um vídeo para cada parábola. Disso vocês podem ter certeza absoluta. Enfim, vamos orar e agradecer, né, irmãos? Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado do Senhor Jesus Cristo, eis que nesta manhã estamos diante da tua presença para te agradecer por este vídeo que foi aberto no nome do teu filho amado do Senhor Jesus Cristo. E compreendendo, Pai, da Escritura Sagrada, cada vez mais perto do grande dia do livramento da noiva, de ficar na grande tribulação. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor conhece a sua igreja fiel, e o Senhor conhece os seus verdadeiramente, que servem o Senhor em espírito e verdade. Dai graças ao Senhor, Pai. O Senhor está cuidando das tuas ovelhas. O Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Mesmo com pouca força, mesmo com imperfeições, mesmo com defeitos, nós estamos aqui já fazendo a terceira parte do vídeo que o Senhor mandou fazer. Agora nós vamos falar sobre as parábolas. Uma de cada dia, né, Pai? Começando sobre a explicação da parábola. Que eu acho que ficou bem claro, né, Pai? Sobre entender esse significado sobre as parábolas. Acredito, Deus, que esse estudo vai tocar profundamente a quem quer ir no arrebatamento. Nós estamos aqui fazendo o contexto completo do arrebatamento. É muito assunto a falar, mas eu acho que é de fundamental importância a igreja fiel entender todas essas parábolas que nós vamos falar. Principalmente a parábola das 10 virgens. Eu acho, Deus, que é fundamento para nós sabermos com quem que a gente vai prestar contas. Com quem que a gente vai entrar em contato em breve na eternidade. Porque o livramento, Pai, está chegando. O arrebatamento, uma certeza a gente pode ter desse dia. As pessoas que forem arrebatadas nunca mais estarão perdendo a sua alma para o diabo. É uma derrota eterna que o diabo vai ter com a noiva de Cristo. É uma derrota eterna. Depois que a noiva for arrebatada e transformada, nunca mais ele poderá tocar nas pessoas fiéis que foram arrebatadas. Nunca mais ele poderá atrapalhar a vida espiritual das pessoas. A gente sabe que vai ser um livramento eterno. Essa é a palavra mais fácil de descrever, Senhor, da questão do arrebatamento. Só que muitos não percebem. Porque nesse dia não vai ter sepultura. Não vai ter pessoa morrendo nesse dia. Fiel. Não. É o pessoal que morreu em Cristo ressuscitando. É a noiva de Cristo. É a igreja fiel sendo retirada da terra. É os inocentes, crianças, bebês sendo arrebatados. É as pessoas com os pensamentos presos. Nos pensamentos do entendimento. Pessoas deficientes mentais, por exemplo, sendo arrebatados. Porque o pensamento foi guardado, o pensamento foi protegido, Pai, da orientação do Teu Santo Espírito. Senhor, que fundamento que a gente tem que ter
na tua palavra, no teu contexto, Pai. Isso tudo que a gente está falando no vídeo, Pai. Porque, Pai, as pessoas não acreditam que Jesus está voltando. Que as pessoas acham que vai demorar mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Nós sabemos que próxima é a tua vinda, Senhor. Em breve o Senhor vai tirar os seus. Não tem conversa para Satanás, não tem conversa para o diabo. Em breve a noiva de Cristo vai ser retirada da terra. Só que as pessoas não percebem. As pessoas estão aí atrás das coisas dessa terra, completamente focados na terra. Nós temos que ter foco nos céus, em espírito, em verdade, Senhor. As pessoas não estão enxergando. Olha o que está acontecendo lá no Cumbre Vieira. Olha o recado que o Senhor passou esses dias. Olha os vulcões entrando em erupção e o Senhor mostrando a tua força da natureza. Olha o vento que passou no estado de São Paulo esses dias. Olha o vendaval que deu. Olha o vento. Olha a areia que deu na terra aqui, né, Pai? Passando, Pai. E o Senhor dando o seu recado. Pessoas estão achando que isso não é um recado de Deus, é um recado de Deus. Que próxima é o arrebatamento. O Senhor vai tirar os fiéis verdadeiros dentro de muito em breve. E as pessoas estão aí, só blasfemando, só zombando, só criticando, só reclamando, só falando abobrinhas por aí, né, Pai? Mas os seus o Senhor está guardando. Senhor Todo-Poderoso, nos conserva na firme retidão do Teu Espírito. Visita quem for ver esse vídeo. Visita as pessoas para compreender os Teus mistérios, Senhor. Porque a igreja, Pai, está prestes a ser arrebatada em breve. E em breve não vai ter conversa, porque no dia do arrebatamento é rápido o que vai acontecer nos céus e na terra. Senhor Jesus, fortificai a sua noiva adornada com veste de festas, Pai, para aquele dia nas bodas do Cordeiro, a grande festa nos céus diante de Jesus, Pai. Que nós, Pai, estejamos lá, Pai, para brindar com Jesus a nossa vitória, Pai. Porque o inimigo já é um derrotado. Já é um perdido para o lago de fogo no futuro. E Deus, nós pertencemos a céus. Nós pertencemos a Jesus. Tocai no coração desses que vão ver o vídeo. De todas as parábolas que nós vamos falar na Guia do Espírito Santo. Para que entre no profundo do coração das pessoas, Pai. E que nós estejamos lá, nas bodas do Cordeiro. Não importa a luta ou a prova que passamos, mas que o Senhor esteja conosco naquele lugar. Com a graça do Teu Espírito. Vamos orar pelas pessoas, Pai, da noiva de Cristo, Estado 4 da terra. Pelas pessoas que acompanham o nosso canal. Por todas as pessoas que nós cuidamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos essas bênçãos. Em nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Irmãos. Falta pouco, meus irmãos. Falta pouco para Jesus buscar a tua igreja, irmãos. Deus está muito irado com este mundo. Deus está muito irado com a humanidade, de uma forma geral. Deus, Ele não é irado com o pessoal que está andando na tua palavra, que está andando no teu conselho, que não estão zombando da tua palavra, não estão brincando com o evangelho. Estão levando a sério. Em breve, vamos ter uma festa nos céus preparada, destinada lá na glória de Deus. Eu creio que eu vou estar lá, Senhor. Eu creio, nós cremos que vamos estar lá. Porque o Senhor observa o íntimo dos nossos corações e a nossa mente. Estou sentindo aqui a presença de Deus no final desse vídeo, irmão. E dizer a vocês, falta pouco, irmão, para nós ir embora deste mundo, irmão. E estarmos nas bodas do Cordeiro, irmão. Vale a pena sofrer. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena estar angustiado pela obra de Deus. Vale a pena, irmão, sofrer. Porque lá na glória, a nossa redenção está lá. E seja firme até o fim. E não nega, de hipótese nenhuma, Jesus na tua vida. Porque é Ele que vai te salvar. É Ele que vai te livrar. Tá bom? Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da tua palavra, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui! Assim, sacrifício.